Olá, bem-vindos, vestibulandos e vestibulandas da FATEC. Eu sou a professora Eoná Moro Ribeiro. Eu ministro as disciplinas de Comunicação e Expressão e Comunicação Empresarial na FATEC Tatuí. E o objetivo pelo qual eu estou aqui conversando com vocês nessa videoaula é evidenciar como elaborar a dissertação do vestibular da FATEC. Então, será um vídeo aula de aproximadamente 40 minutos. E a primeira observação que eu gostaria de fazer, é que é muito importante, sobretudo, vocês olharem as provas anteriores da FATEC, porque é uma possibilidade de vocês fazerem as questões e vocês irem praticando para o vestibular. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Às vezes, no compartilhamento, podem surgir delays, alguns atrasos, porque eu estou fazendo a gravação no Teams, mas vamos lá. Espero que dê tudo certo. Vamos lá, gente. Então, você pode entrar aqui, né, no Google e digitar Vestibular FATEC. Logo em seguida, vai surgir, você clica, vai entrar nesse site, vocês perceberão que haverá um menu, né, a área do candidato. Inclusive, essa área do candidato, quando vocês fizerem o vestibular e saírem as notas, vocês podem checar por aqui. E aqui, ó, vocês entrarão no provas e gabaritos. Vocês verificarão que haverá todas as provas anteriores. Então, é super importante, deem uma olhada, façam as provas, certo? O meu objetivo, eu vou abrir a última prova que foi para o segundo semestre de 2025, clicando aqui. Então, o vestibular da FATEC, no vestibular da FATEC, sempre haverá 64 questões das disciplinas que vocês estudaram lá no ensino médio. E na última página está a proposta de redação, pessoal. Vamos lá. Até atordoa, né? Rapidinho, mas vamos lá, olha. São as 64 questões e aqui a proposta de redação. Então, nos últimos vestibulares, a FATEC tem possibilitado ao aluno que ele escreva ou uma narração ou uma dissertação, mas o objetivo aqui da aula de hoje é mostrar para vocês como escrever uma dissertação, tentando desmistificar essa escrita, porque às vezes os alunos acham que é muito difícil, sentem insegurança, mas vamos lá, gente, vamos tentar elaborar um passo a passo de forma que vocês compreendam essa construção. Então, antes de evidenciar a proposta, eu vou compartilhar slides para mostrar para vocês aspectos gerais, características gerais da modalidade textual dissertativa. Então, vamos lá. Vou parar de compartilhar aqui, entrando novamente aqui, e vou compartilhar com vocês os slides. Aqui estão eles. Então, né, a primeira pergunta que nós temos que fazer, vamos lá. O que é fazer uma dissertação? O slide. O que é esse gênero textual? Então, dissertar é discutir, é argumentar sobre determinado assunto ou tema da realidade. Por exemplo, quando vocês têm que discutir sobre a questão da sustentabilidade na sociedade do século XX, vai ser uma dissertação. Quando vocês, por exemplo, tiverem que escrever, discorrer sobre a questão do processo de envelhecimento no Brasil, será também uma dissertação. Importantíssimo observar isso. Como que você vai manifestar seu discurso? A dissertação, ela deve ser escrita ou utilizando a primeira pessoa do plural, que é o nós. Então, você vai articular seu discurso por concluímos, verificamos que a sustentabilidade é essencial, ou você pode articular seu discurso utilizando a terceira pessoa. Qual é a terceira pessoa? Ele, elas, eles ou elas. Ao invés de você escrever concluímos que a sustentabilidade é essencial, você pode simplesmente escrever a sustentabilidade é essencial, porque sustentabilidade é ela. Não é permitido o uso na dissertação da primeira pessoa do singular, o eu, não pode, pessoal, certo? Porque o texto não é um achismo. Você não vai escrever assim, eu acho, na minha opinião, concluo. Quem concluo? Eu. Proibido. Para mim.
E também você não pode usar marcas de interlocução, como se você estivesse conversando com alguém. Por exemplo, você, o senhor, ou mesmo o verbo no imperativo, faça, pegue, sugerem marcas de interlocução. Então vamos lá, resgatando. Quando você vai escrever uma dissertação, ou primeira pessoa do plural ou terceira, observando que é preferível o uso da terceira, tá, pessoal? Também não pode utilizar eu e marcas de interlocução. Muito bem. E algo mega importante, todas as vezes que você vai desenvolver uma dissertação, próximo passo, localizar o assunto e o tema. O que seria isso? Assunto é o macro-universo das ideias, é o global. E o tema é um recorte dessas ideias. Por exemplo, você tem um assunto meio ambiente, olha a amplitude disso. Dentro do assunto meio ambiente, você poderia dissertar sobre os desafios do descarte do lixo eletrônico no Brasil, ou você poderia discutir sobre a questão da poluição dos rios com os garimpos brasileiros. Dá para entender? Então, o assunto é mais geral, o tema é mais específico. Importante. Próximo, quando você vai escrever uma dissertação, geralmente esse texto ele vai ser estruturado por introdução, desenvolvimento e conclusão. A dissertação da FATEC, do vestibular da FATEC, ela é de máximas 30 linhas. Então, entendo que isso significa que você vai ter um parágrafo de introdução, no máximo, 2 parágrafos de desenvolvimento e um de conclusão. Professora, quantas linhas? Os linguistas afirmam que o bom parágrafo, quando você digita, é claro que lá vai fazer o texto à mão. Quando você digita o parágrafo, tanto de introdução quanto de desenvolvimento ou de conclusão, deve ter máximas 10 linhas. Máximas 10 linhas. Então, eu entendo que no vestibular, você pode fazer parágrafos entre 5, 6, 7 linhas. Então, se são 30 linhas, vai ficar um parágrafo de introdução de mais ou menos 6 linhas, 2 parágrafos de desenvolvimento, de 6, 7 linhas cada um, e o parágrafo de conclusão também de umas 5, 6 linhas. Então, vocês, se forem 4 parágrafos, de 6 linhas, 24, 25 linhas, mais ou menos, né? São máximas 30 linhas, certo, pessoal? Tudo bem? Relembraram essa estrutura? Ótimo! Agora nós vamos para a proposta temática da FATEC. Vamos lá. Então, novamente, eu vou parar de compartilhar essa tela e vou compartilhar outra. Um minutinho apenas. Aqui está ela. Olha, pessoal. A proposta temática da FATEC, primeiramente, observe que ela sempre vai ter uma coletânea. O que é coletânea? É esse conjunto de textos, aqui nós temos 2 textos e uma figura, uma charge, a partir dessa coletânea, a partir desses textos dos quais você vai ter que escrever. Professora, mas eu não posso acrescentar informações do meu repertório? Pode, mas devem ser informações paralelas às que estão na coletânea. Entende o que eu quero dizer? Nós vamos fazer juntos, vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Então, primeira observação, pessoal. Aqui, o vestibular da FATEC, ele já possibilita o tema. O tema já está aí para vocês entenderem. Então, olha o tema aqui, ó. Como a tecnologia pode afetar o desenvolvimento de uma escolha sustentável? Eu acho preferível você começar pela leitura do tema, para você começar a analisar e já ler a coletânea com mais foco. Então, nós temos algumas coisas bem importantes aqui. Nós vamos começar a anotar. O que eu estou fazendo de anotação aqui, digitando, vocês lá no vestibular vão fazer a lápis, a caneta e tudo mais, certo? Porque você tem que entender que escrever uma boa dissertação é você analisar essa coletânea, o tema e a coletânea, e escrever a partir deles. Porque existem 2 maneiras de você zerar no vestibular. Você não utilizar a coletânea, ou seja, o vestibular está querendo que você leia, entenda, interprete a coletânea e escreva. Ou você fugir ao tema.
Então, se eu tenho essa temática, como a tecnologia pode afetar o desenvolvimento de uma economia sustentável, qual seria o assunto? Lembrando, o que que é assunto mesmo? É o macro-universo, é o maior. O tema já está aí. Eu entendo que o assunto aqui é sustentabilidade. E você tem que se perguntar: sustentabilidade é o assunto. O que é sustentabilidade? Definições desses conceitos-chave são super importantes. Professora, mas eu não sei. Não, você sabe, porque eu tenho certeza que na disciplina de história, na disciplina de geografia, com as leituras que você faz, em algum momento você acessou ao tema sustentabilidade, uma vez que ele é pertinente ao século XXI, não é? O que que eu entendo que é a sustentabilidade? Sustentabilidade é crescer economicamente, porém, garantir o bem-estar do homem, da sociedade, do homem e do meio ambiente. Então, vamos escrever, ó. Assunto. Defina esse assunto. Explique, né, esse assunto. O que é sustentabilidade? Crescimento econômico com o bem-estar da sociedade, do social e do meio ambiente. Tudo bem. Em seguida, eu vou pensar no tema. Tema: como a tecnologia pode afetar o desenvolvimento de uma economia sustentável? Como a tecnologia pode afetar a sustentabilidade? Então, perceba que o tema possui algumas palavras-chave. Quais são elas? Tecnologia, afetar, economia sustentável, sustentabilidade, cuja definição já foi escrita aqui acima. Então, o que seria tecnologia? Pense com você, pegue a palavra-chave e pergunte o que é sustentabilidade, o que é tecnologia. Tecnologia, pessoal, é a aplicação prática da ciência, do conhecimento. Por exemplo, quando está se estudando teoricamente como construir, como produzir um aparelho telefônico que não tenha fio, isso é ciência, porque está no estudo. A partir do momento que você tem o celular na mão, o celular é tecnologia, porque é a aplicação prática da ciência. A tecnologia envolve objetos físicos, como máquinas, equipamentos, e também envolve, vamos assim dizer, processos abstratos. Por exemplo, quando você faz uma programação, está envolvida a tecnologia, estão envolvidos, perdão, os conhecimentos que você vai aplicar de maneira prática. Então vamos escrever isso, tentar definir o que é tecnologia. É a aplicação do conhecimento que envolve, e ela, vamos colocar assim, e ela envolve objetos físicos, tudo bem? Olha o seu repertório falando, mas a partir do que a coletânea está te indicando. Objetos físicos, eu vou colocar equipamentos, aparelhos e conceitos, vamos dizer assim, conceitos não, processos abstratos, como uma programação e tudo mais, né? Conforme eu disse anteriormente. Muito bem. Definir, ó, a palavra-chave: tecnologia, afetar, economia sustentável. Vamos entender, pessoal, o que é afetar. Que ele é a chave para a gente conseguir escrever bem. Afetar é trazer prejuízos. Então, na verdade, a proposta temática está perguntando a você como a tecnologia pode trazer prejuízos para a sustentabilidade, tá? Certo, gente? Tudo bem? Então, até aí, o que que nós fizemos até aqui? Lemos o tema, ainda não lemos a coletânea. Feita a leitura do tema, localizamos o assunto, fomos novamente para a coletânea, palavra-chave por palavra-chave, tentamos destrinchar, ou seja, evidenciar o conceito de cada uma dessas palavras-chave,
Eu não vou colocar aqui o conceito da economia sustentável porque está paralela à sustentabilidade. Agora é o momento de começarmos a ler a coletânea. E o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que ler a coletânea e, à medida que você vai lendo, você vai escrevendo ao lado com suas palavras o que aquilo te suscita, o que que está querendo dizer. Porque tudo aquilo que você escrever ao lado, você pode usar no seu texto, certo? Então, olha só. Tecnologia sustentável ou ecológica é qualquer tecnologia cujo objetivo é desenvolver produtos que facilitem a vida das pessoas e que também causem menos impactos ambientais. Então, você leu isso. Aqui ao lado, eu vou escrever em negrito, gente, que é como se você estivesse puxando uma seta, vamos assim dizer, e escrevendo a lápis. Ele está aí, a coletânea está definindo o que é tecnologia sustentável. Então, a tecnologia sustentável eu já escrevi aqui para adiantar, gente. Olha só, permite que haja crescimento econômico, mas com bem-estar do homem e do meio ambiente. Exemplo, tecnologia de monitoramento de florestas para evitar desmatamento. Então, façam isso todas as vezes que vocês escreverem o que a coletânea disse, logo em seguida tenta colocar um exemplo, gente, certo? Abaixo virá o exemplo, olhe. Esse tipo de tecnologia se tornou um aliado na busca por respostas para os desafios ambientais, como aquecimento global e manutenção da sustentabilidade. Um exemplo é o desenvolvimento de projetos de conservação por meio do monitoramento de biodiversidade, do controle de poluição e do mapeamento das áreas de risco ambiental por meio de satélites. Ah lá, deu um exemplo de uma tecnologia sustentável. Então, você pode, professor, eu posso usar esse mesmo exemplo no meu texto? Pode, mas desde que não copie, que seja escrito com as próprias palavras. Deu para entender? Vamos continuar. Texto 2. Alguns impactos negativos da tecnologia no meio ambiente. Eu entendo que esse texto 2, ele vai ser importantíssimo para que você discorra de como a tecnologia afeta a sustentabilidade. Então, olha que interessante, no texto um foi abordado o aspecto positivo da tecnologia, que é a tecnologia sustentável e ecológica, que ajuda o social e o ambiental, né? No texto 2 aqui da coletânea, eu entendo que vai abordar o lado negativo, o lado nefasto, desafiador da tecnologia. Concordam que existem esses dois lados aí na coletânea? Alguns impactos negativos da tecnologia no meio ambiente: emissões de gases de efeito estufa. A produção e o uso de tecnologia frequentemente envolve a queima de combustíveis fósseis, que libera dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa na atmosfera. Ou seja, quando você produz equipamentos, por exemplo, celular, é claro que você está poluindo o meio ambiente, né, em virtude da emissão de gases de efeito estufa. Outro problema que a tecnologia traz ao meio ambiente, esgotamento de recursos naturais. Sem ler, eu já posso citar o exemplo do celular, porque o celular é um equipamento tecnológico que possui certos componentes, como o cobre. E o cobre é extraído da natureza. Então, por causa disso que a solução é a reciclagem, né, dos equipamentos eletrônicos, no sentido de tirar esses componentes a fim de evitar seu esgotamento e reaproveitá-los, uma economia circular e tudo mais, né? E nós estudamos, que vocês estudaram em geografia, a questão da economia circular, da reciclagem. A produção de tecnologia requer a extração de recursos naturais, incluindo minerais raros, o que pode levar ao esgotamento de recursos valiosos e a degradação ambiental. Daí eu já coloquei aqui que um exemplo são os componentes presentes no celular, como o cobre. Então, isso que eu estou pincelando de amarelo é o que você vai lendo a coletânea e anotando com suas próprias palavras para você ter ideias. E colocando exemplos. Lê, anota com as próprias palavras o conceito e evidencia um exemplo. Bom, outro problema que a tecnologia traz ao meio ambiente: resíduos eletrônicos, pessoal, lixo eletrônico, problemaço.
Nós sabemos que é um grande problema da sociedade do século XXI, principalmente num contexto do consumismo e da descartabilidade, dessa necessidade de ter o novo sem analisar se ele realmente é importante, se ele realmente vai fazer a diferença. Não é? Então, chega um novo celular no mercado, as pessoas ficam desesperadas muitas vezes para adquiri-lo e não descartam de maneira adequada o antigo. Então, o consumismo e a descartabilidade são inimigas também do meio ambiente. E a tecnologia traz essas duas características. Olha que interessante, já é o repertório, meu repertório, minha análise, a partir da qual eu vou escrever. Então, você pode, colocando ao lado, né, que resíduos eletrônicos gerados pelo consumismo e descartabilidade da sociedade do século XXI. Então, você vai fazendo as anotações, ok, pessoal? Então, a rápida obsolescência de dispositivos eletrônicos leva a uma quantidade significativa de resíduos eletrônicos. O que que é obsolescência? Eles se tornam obsoletos, eles se tornam antigos, fora de uso, que frequentemente contêm substâncias tóxicas, como metais pesados e poluentes, os quais contaminam o solo e a água, os lençóis freáticos, né, que são aqueles rios subterrâneos, se não forem adequadamente descartados, reciclados. Ó, eu entendo pela cara, pelo jeito aqui da coletânea, que você vai ter que discorrer sobre o aspecto positivo da tecnologia para a sustentabilidade e, sobretudo, os aspectos negativos que afetam essa sustentabilidade. E por último, aqui, o que que nós temos? Uma figura, uma charge, né? Novo celular que ele encontra nos resíduos eletrônicos, uma montanha de resíduos eletrônicos. Quer dizer, as pessoas já estão descartando também o novo, não é só o velho, não, e isso causa impacto ambiental muito forte. É, a figura aqui, a charge, ela está exemplificando o texto 2. Percebe que os textos têm conexão um com o outro? Primeiro, abordou os aspectos positivos da tecnologia ecológica, em que elas podem ajudar. O segundo abordou os aspectos negativos, que é a pergunta-chave da proposta. E o terceiro é uma figura que fala do lixo eletrônico já abordado no texto 2. Muito bem. Fiz a leitura, levantei informações, fiz setas, escrevi a lápis, tudo aquilo que suscitou. Agora é a hora de escrever o texto, certo? Então vamos a ele, gente. Vamos a ele. Vocês podem, né, voltar esse vídeo quantas vezes forem necessárias. Eu estou escrevendo, de repente você pode tirar uma fotografia aí, do seu celular, de forma a criar um arquivo para você estudar, né, os passos para fazer a dissertação. Então, aqui tem as orientações. Atribua um título para a sua redação, nós vamos falar sobre ele. Não redige em versos, claro, a dissertação terá que ser em prosa, porque se ela for em verso, ela vai ser poema, gente. O que que é prosa? Escreva uma dissertação em prosa. É o normal, você colocar parágrafo, seguir até o fim da linha e voltar. Organize-o em parágrafos, empregue apenas a norma culta da língua portuguesa, ou seja, sem desvios do padrão gramatical. Ninguém vai escrever, por exemplo, as empresas vai, por favor, hein, pessoal, caprichem. Norma culta. Não copie os textos apresentados na coletânea e na prova, como eu disse para vocês. Vocês têm que tirar ideias, escrever com as próprias palavras, com informações paralelas, mas não pode copiar, transcrever a coletânea para a dissertação. Ficou entendido? Utilize apenas caneta de tinta azul ou preta para elaborar a versão definitiva, ou seja, o aviso aqui também é importante: levar caneta azul, uma preta, lápis e borracha, tá? Não vai ser aceita a redação escrita em caneta verde, em caneta roxa, né? Roxa com X, por favor. Vamos brincar, né, pessoal? Faça um rascunho antes de passar para a folha de redação. Pelo rascunho, se você contar, você vai ver que são 30 linhas. Por causa disso que eu disse para vocês que a redação, a dissertação, a redação, o texto dissertativo na FATEC vai ser
de 30 linhas, tá? Então, aqui, gente, eu escrevi uma redação para vocês, uma dissertação, de modo a deixar um modelo pronto, uma dissertação que valeria uma nota excelente, tá? Então, vamos recomeçar a pensar para escrever essa dissertação. Bom, então, de novo, para escrever o texto, você vai ter que lembrar do assunto. Nós já escrevemos, eu vou copiar e colar lá de cima para ganhar tempo. Nós já escrevemos aqui que o assunto é sustentabilidade. Ah lá, estou copiando, escrevendo aqui. Então, retomando, senhores, leu a coletânea, fez as anotações, próximo passo: começar a escrever. Antes de começar a escrever, retomar o assunto e o tema, que o tema já está aqui, ó. O tema foi dado a você, você não precisou pensar em nada, ele já está prontinho. É a partir dele que você vai escrever. Ó, então, assunto e o tema que eu já havia explicado, o assunto é mais geral, sustentabilidade, o tema é como a tecnologia pode afetar o desenvolvimento de uma economia sustentável. E também tem que pensar nos pontos de discussão. Então, são esses três aspectos sobre os quais você vai ter que pensar para começar a escrever. Assunto, tema e ponto de discussão. Professora, eu não entendi o que são pontos de discussão. O que são pontos de discussão? São tópicos, são aspectos que você vai abordar no seu texto dissertativo. Pelo que eu entendi, serão dois aspectos a serem abordados: a tecnologia como promotora de bem-estar ambiental, como promotora é aquela que promove, mas também falar não só da tecnologia do bem, mas da tecnologia que afeta a sustentabilidade. Então, são esses dois pontos. Como que você chegou a essa conclusão? Pela coletânea, gente. Você retira esses dois pontos da coletânea. Professora, você acha que eu sempre tenho que levantar apenas dois pontos? Às vezes tem três, mas você vai ter que entender que você são os pontos de discussão que vão determinar a extensão do seu texto. Para você inserir três pontos de discussão, talvez você tivesse que fazer 5 linhas da introdução, 15 linhas, 5 linhas para cada parágrafo de desenvolvimento e 5, 6 linhas de conclusão. Então, depende muito, certo? Mas eu entendo que aqui existem dois pontos de discussão, que seriam ponto de discussão A, tecnologia como promotora do bem-estar ambiental, e o ponto B, que é a chave do texto, que é a tecnologia que traz, que afeta, que traz prejuízos ao meio ambiente. Concordam? Então vamos lá, passinho por passinho. Leu a coletânea, reescreve aqui, assunto, tema e pontos de discussão. Agora, tem o título aqui, eu vou deixar para o final. Está na hora de você escrever seu primeiro parágrafo de sua dissertação, que se chama como mesmo? Introdução. E a introdução, pessoal, ela possui uma estrutura. A introdução é estruturada em apresentação do assunto, ponto. A estrutura garante que você insira a pontuação correta no texto dissertativo. Cuidado, tá? A apresentação do assunto mais a problemática. O que é a problemática? É o tema, não é um problemão. A problemática é o lugar que você tem que colocar na introdução o tema mais os pontos de discussão. Então você percebe, ó, tema mais pontos de discussão. Opa, estão acompanhando? Acompanha aí. Então, você percebe que esse mapa aqui vai estar já no primeiro parágrafo. Tanto é que eu vou fazer o seguinte: na apresentação do assunto, eu vou pincelar em amarelo para vocês perceberem onde está, e a problemática eu vou pincelar em verde. Dentro da problemática, nós vamos ter o tema, que eu vou pincelar em azul, e os pontos de discussão eu vou pincelar, deixa eu ver de que cor, magenta.
Professora, magenta. Eu entendo que essa cor aqui, magenta com G, é essa cor aqui, tá? Então vamos lá. O que é apresentar o assunto? É você pegar o assunto sustentabilidade e escrever uma oração. O que é uma oração? Sujeito, verbo, complemento. A sustentabilidade, poderia ser até assim a apresentação do assunto. A sustentabilidade significa crescimento econômico com bem-estar ambiental e social. Ó, já apresentou o assunto. Olha o que eu fiz aqui. A sustentabilidade, sujeito, verbo, propõe, complemento. Um modelo de economia que une desenvolvimento econômico, preservação ambiental e bem-estar social. E a tecnologia pode ser um fator essencial, bem-estar social, perdão. E a tecnologia pode ser um fator essencial para tornar esse modelo possível. Ah lá, apresentou o assunto. O que não é a apresentação do assunto é a problemática, que deve englobar o que mesmo, senhores? Tema e os pontos de discussão. Vamos localizar o tema e os pontos de discussão aqui? A relação entre elas quem? Tecnologia e sustentabilidade tornou-se uma pauta central nas discussões sobre o desenvolvimento econômico contemporâneo. E apesar das inovações tecnológicas serem essenciais para reduzir danos ambientais, otimizar o uso de recurso e promover um crescimento sem responsabilidade podem trazer prejuízos à sustentabilidade. Olha o tema aqui. Que pode, por um lado, também trazer prejuízos. Que cor que é mesmo? Essa tecnologia. Crescimento sem responsabilidade vai trazer prejuízo. Nesse sentido, surgem desafios que exigem planejamento e políticas eficazes para que a tecnologia não se torne um agente de degradação, que é um ponto de discussão, mas um meio de transformação positiva é o outro ponto. Então, percebam que eu coloquei esses pontos de discussão aqui. São dois pontos, um que fala da tecnologia do bem e outro que fala da tecnologia do mal. Se eu tenho dois pontos de discussão, eu vou ter dois parágrafos de desenvolvimento. Caso disso que se chama parágrafo de desenvolvimento, porque vai desenvolver cada um dos pontos, gente. E todo parágrafo de desenvolvimento, ele vai ter essa estrutura aqui, ó. Estou insistindo nisso. O parágrafo de introdução tem essa estrutura que nós vimos, os parágrafos de desenvolvimento vai ter a estrutura de ideia-chave, que vai ter que ser desenvolvida. O que é desenvolver a ideia-chave? É dar um exemplo, uma explicação, por causa disso que eu falei para vocês que é super importante pensar no conceito e logo em seguida pensar num exemplo para você conseguir desenvolver o seu texto. E a conclusão, que não é parágrafo de conclusão, é a conclusão da ideia-chave do parágrafo, certo? Então, o parágrafo de desenvolvimento será estruturado por ideia-chave, que eu vou pincelar, sei lá, gente, eu vou repetir as cores, de amarelo, você vai desenvolver, desculpa, água, eu vou pincelar de verde, e a possível conclusão que eu vou pincelar de azul. Então, observem, senhores, eu vou pegar o ponto de discussão tecnologia como transformação positiva e transformar numa ideia-chave. Sujeito, verbo, complemento. Ó. Por um lado, o avanço tecnológico tem proporcionado os meios eficientes para monitorar ecossistemas, reduzir desperdícios e ampliar o acesso a fontes de energia limpa. Ideia-chave. Agora, o que eu vou ter que fazer? Dar uma explicação, um exemplo. Soluções como sistemas de monitoramento climático, automação industrial de baixo custo energético e fontes renováveis, como solar e eólica, são exemplos de como a tecnologia pode favorecer a construção de uma economia sustentável. Olha lá, desenvolver. Eu tirei essa ideia lá da coletânea. Olha a conclusão aqui, esse parágrafo de desenvolvimento tem conclusão. Essas práticas auxiliam na redução de emissões de poluentes e contribuem para o desenvolvimento de processos produtivos mais conscientes, gerando benefícios ambientais e econômicos. Olha que lindo! Lindeza, gente, beleza! Um parágrafo completinho, ideia-chave, desenvolve conclusão.
O outro parágrafo de desenvolvimento, eu vou falar sobre o quê? A tecnologia como agente de degradação. Percebam que é o ponto-chave aí do texto, né? Como ela pode afetar a lá. Por outro lado, isso aqui é coesão textual. Quando você termina um parágrafo, começa o de baixo, você tem que usar uma palavrinha, preferencialmente conjunções, que interliguem as ideias. Olha lá. Por outro lado, a produção massiva de equipamentos tecnológicos ainda é responsável pela extração intensiva de recursos naturais. Ó, tirei a ideia da coletânea. Professora, foi você quem escreveu esse texto? Foi eu mesma. Pela geração de resíduos eletrônicos e pela emissão de gases poluentes. Olha lá. Então, nesse parágrafo, eu vou falar dos recursos naturais e dos resíduos eletrônicos. Então, eu vou ter que desenvolver dando exemplo. Olha, a alta rotatividade de aparelhos, lembra que eu falei para vocês da descartabilidade? Estimulada pelo consumo acelerado, lembra que eu pensei no consumismo? Ó, eu coloquei a ideia aqui. Intensifica tais impactos e coloca em risco a longevidade dos recursos essenciais ao progresso econômico. Olha lá, eu expliquei, eu desenvolvi e eu coloquei uma conclusão. Olha lá. Dessa forma, a tecnologia, embora indispensável, pode comprometer o próprio desenvolvimento sustentável se utilizada de maneira irresponsável. Ah lá, concluí meu parágrafo. Então, percebam que eu utilizei a estrutura ideia-chave, desenvolve conclusãozinha. Agora, gente, virá o parágrafo último, que é de conclusão. Se você inserisse 3 pontos de discussão aqui na introdução, você teria que desenvolver 3 parágrafos. Já que eu inseri 2, eu desenvolvi 2. Entenderam? Professora, mas se eu tivesse espaço, eu poderia ter desenvolvido 2 parágrafos sobre a transformação positiva da tecnologia no meio ambiente e 2? Poderia, mas você não tem muitas linhas para escrever. Então, você tem que desenvolver no mínimo 1 parágrafo para cada ponto que você inseriu aqui. Inseri 2, desenvolvi 2. E o que é a conclusão? A conclusão, você tem que retomar o tema, que é tecnologia e sustentabilidade. Vamos colocar esse azul cobalto, eu e minhas cores e o nome das cores. Não discordem de mim que é azul cobalto, para mim é azul cobalto. E o apontamento de soluções eu vou colocar em grafite cinza escuro, tá? Ó. Portanto, olha uma conjunção aqui de conclusão. Portanto, dessa forma, logo, dessa maneira, o papel da tecnologia na construção de uma economia sustentável depende não apenas de sua evolução, mas também da forma como é aplicada. Ah lá, retomada do tema, que do positivo e negativo, não é só da tecnologia, mas da forma que é feito o seu uso. Olha o apontamento de soluções. Investimentos em energias renováveis, reciclagem eletrônica, que eu havia falado para vocês da reciclagem, da economia circular. Políticas de incentivo à produção limpa e programas de educação ambiental são medidas que podem transformar desafios em oportunidades de crescimento. Ó. Estou tentando apontar soluções. Assim, cabe à sociedade mais solução, ao Estado e ao setor e às empresas, o tripé aí, sociedade, Estado, empresa, setor produtivo, integrar inovação e responsabilidade, garantindo que o desenvolvimento econômico ocorra em equilíbrio com o meio ambiente aí, gente. Um ótimo texto, um ótimo texto. Vocês entenderam a estrutura? E por fim, eu quero falar do título. O título, gente, escutem, deve conter o tema mais o problema, que são os pontos de discussão, sem uso de verbo. Porque o verbo dá a impressão de manchete de jornal. Cuidado usar verbo no título dissertativo, por exemplo, assim, sustentabilidade significa progresso. Dá a impressão de um título de jornal, e não é. Então, não use verbo significa, tá? Então, olha aqui. Olha o tema, tecnologia e sustentabilidade, caminhos para um futuro econômico. É viável, tá? Aqui ficou, acho que eu tirei na hora de escrever. Tecnologia e sustentabilidade é o tema, e o que eu vou discutir? Caminhos para um futuro econômico viável. Que a tecnologia é do bem, mas ela também pode acarretar, afetar essa sustentabilidade. Está aí o texto.
Eu espero de coração, deixa eu sair agora dessa tela, só um minutinho. Eu espero de coração que vocês tenham entendido o que eu falei para vocês. Mantenham a calma, né, antes do dia da prova, procurem dormir, se alimentar de forma leve, e eu tenho certeza que dará tudo certo. E em breve vocês estarão nessa sala de aula em uma das FATECs que vocês escolheram para garantir o futuro de vocês. Lembre-se que a FATEC é uma instituição pública de qualidade e de ensino superior. Abraço forte, tudo de bom para vocês.